Olá, vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente que investe, a segurança do dinheiro. Hoje, a gente vai desvendar um mecanismo, um nome talvez um pouco complicado, segregação patrimonial, mas que, na verdade, é a peça-chave para garantir que os investimentos estejam de fato protegidos. Entender como isso funciona é fundamental para ter mais tranquilidade na hora de investir. Sabe, quem investe, seja pouco ou muito, em algum momento já parou para pensar nisso. E se a corretora que eu escolhi tiver um problema sério? E se ela quebrar? Esse é o medo real, né? É exatamente esse risco que a gente vai colocar na mesa agora. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? O que acontece com as minhas ações, com meus títulos, com todo o dinheiro que está lá, se a corretora ou o banco onde tudo isso está simplesmente falir? É um cenário assustador, mas tem resposta, e é isso que a gente vai entender agora. Para essa pergunta tão importante, felizmente existe uma resposta bem robusta. E essa resposta, essa solução, tem nome: segregação patrimonial. Pensa nisso como um verdadeiro escudo, sabe? Um mecanismo de defesa super importante, criado justamente para proteger o patrimônio de quem investe. Tá, mas o que é isso na prática? O que significa segregação patrimonial? Olha, o princípio é, na verdade, bem simples, mas é muito poderoso. Quer dizer, basicamente, que o dinheiro dos clientes, as ações, os títulos, tudo, fica totalmente separado do dinheiro da própria corretora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O patrimônio de quem investe simplesmente não se mistura com o caixa da empresa. Para ficar mais fácil de visualizar, imagina que a corretora é tipo um cofre gigante, de altíssima segurança. As ações, os títulos, eles são seus. Estão lá dentro, guardadinhos, no seu nome. A corretora ela só tem a chave para cuidar, para guardar, para fazer a custódia. Mas ela nunca, em hipótese alguma, se torna a dona desses ativos. Eles continuam sendo de quem investiu. Ok, o conceito parece fazer todo sentido, né? Mas como é que isso funciona de verdade lá nos bastidores, nos sistemas do mercado financeiro? Chegou a hora da gente desvendar os mecanismos que fazem esse escudo funcionar na prática. Basicamente, o sistema todo se apoia em dois pilares fundamentais. O primeiro, os ativos de cada pessoa são registrados em contas separadas, individualizadas no nome de quem é o dono. Isso já garante que o seu dinheiro não vai se misturar com o dinheiro da corretora. E o segundo, que é talvez o ponto mais importante de todos, esses investimentos ficam fora do balanço da empresa. E o que isso quer dizer? Que legalmente eles não podem ser usados para pagar as dívidas da corretora caso ela entre em apuros. Eles estão blindados. E olha que interessante, isso não é uma boa prática ou algo opcional que as corretoras fazem se quiserem, não. É lei. Aqui no Brasil, tanto a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, quanto o próprio Banco Central obrigam, eles exigem que as instituições sigam essas regras à risca, ou seja, é uma camada extra de segurança imposta por quem regula todo o mercado. Para a gente entender de vez o poder disso tudo, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar o pior cenário possível. Pensa que uma corretora, sei lá, por má gestão ou por causa de uma crise muito forte, decreta falência. Fechou as portas. E aí, o que acontece no dia seguinte com o dinheiro de quem investia lá? Nesse cenário, a separação fica cristalina. De um lado, você tem o patrimônio da corretora, os prédios, os computadores, o dinheiro que está no caixa dela. Isso tudo vai ser usado para pagar as dívidas e os credores da empresa. Agora, do outro lado, totalmente separado, estão os seus investimentos. E eles continuam lá, intactos, protegidos. Eles simplesmente podem ser transferidos para outra corretora, sem nenhum prejuízo para quem investiu. Acho que agora fica bem claro por que esse conceito é tão, mas tão importante, né? É, na verdade, a base da confiança que a gente deposita em todo o sistema financeiro. Vamos só recapitular rapidinho os pilares que sustentam essa segurança toda. Resumindo tudo, os benefícios são gigantescos. Primeiro, a proteção direta do seu patrimônio. Os seus recursos não são contaminados pelos problemas da instituição. Segundo, a transparência. Com tudo separado, fica muito mais fácil de acompanhar e controlar exatamente o que é seu. E terceiro, e talvez o mais importante, a segurança jurídica. É a garantia, na lei, de que se o pior acontecer, seus ativos não vão entrar naquele bolo da massa falida para pagar a dívida de ninguém. Tem uma frase que resume perfeitamente essa ideia. A segregação patrimonial é uma garantia de segurança, protegendo o investidor de riscos que são alheios à sua vontade e ao seu controle. É exatamente isso. Protege a gente de problemas que não temos como controlar, como, por exemplo, a má gestão de uma empresa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Como a gente viu, a segregação patrimonial é uma exigência da lei,
Mas, ainda assim, vale sempre a pena procurar por instituições que são conhecidas pela sua seriedade, pela sua transparência. Então fica a pergunta no ar. A instituição financeira escolhida tem um histórico de seguir rigorosamente esse princípio de proteção? É uma daquelas coisas que vale muito a pena ter sempre em mente na hora de cuidar do próprio dinheiro.